dia. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de me julgar os vivos e os mortos, todos os joelhos se dobrarão. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tudo que há. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de me julgar os vivos e os mortos, todos os joelhos se dobrarão. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eternamente, na remissão dos pecados, na vida eternamente, na ressurreição do corpo, na vida eternamente. Canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe a luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade. Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória voltará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. Olá, amados irmãos e irmãs, povo da aliança, graça e paz, em nome daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Para você que está chegando aí e está entrando em contato pela primeira vez neste vídeo aqui, nós temos vários vídeos antes deste, estamos estudando o Credo Apostólico. Hoje nós iremos falar sobre que ele subiu aos céus e está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Estamos numa jornada aí já há tempo e eu tenho declarado aqui que o Credo Apostólico é um dos símbolos da fé cristã. Na verdade, o Credo Apostólico não é uma reza
não é algo ou declarações para você decorar apenas por decorar, mas o credo apostólico. Ali tem afirmações que estão na Bíblia quanto à fé cristã. E eu gosto sempre de repetir aqui na introdução de cada vídeo que tanto o credo apostólico, outros demais credos, e até tirados do credo apostólico, as confissões que foram feitas no decorrer da história, como a confissão de fé de Westminster, o catecismo de Heidelberg, a confissão de fé belga, batista, os símbolos de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, o catecismo menor, catecismo maior e a confissão de fé de Westminster. E por que estes símbolos de fé? As igrejas evangélicas protestantes, como a Igreja Presbiteriana, têm outras regras de fé? Não. A única regra de fé e prática nossa é a Bíblia Sagrada, porque cremos que ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela não se torna a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E nós adotamos estes símbolos até para que fique mais fácil para estudar, preparar o pessoal para o batismo. E, como eu lhes disse, no decorrer da história, desde a época dos apóstolos, heresias estávamos entrando dentro da igreja. E também alguns líderes, falsos apóstolos, profetas, que entravam sorrateiramente ensinando doutrinas tiradas até lá da filosofia grega, ideias totalmente contrárias à Bíblia. Por exemplo, nós vimos o caso do gnosticismo, que eles não criam que Jesus veio em carne. Eles acreditavam que o que vale é o espírito, mas a matéria não. Vimos o caso dos docetistas, dos ebionistas, da doutrina diário, do arianismo. Foram vários tipos de heresias que entraram dentro da igreja e até hoje está aí. Heresias que a igreja precisou de bater de frente. Depois da Segunda Guerra Mundial, especificamente, nós vimos o liberalismo crescendo no seio da igreja, dizendo que o Gênesis, as histórias eram tudo mitos. Então a igreja teve de formular com pontos específicos para que pudesse contradizer as heresias que entraram dentro da igreja. Então, nós como crentes, e eu que faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana tem a Bíblia como a única regra de fé e prática. Ela é infalível, imutável, inalterável. Ela é a palavra de Deus, ela é eterna. É aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 24. Passa os céus, terra, mas a palavra de Deus não passará, ela é eterna. Por isso que estamos estudando aqui o credo apostólico, porque até alguns crentes pensavam que esse negócio de credo apostólico é da Igreja Católica. O problema é que a Igreja Católica fez do credo apostólico, os católicos, uma reza, como também até os evangélicos fazem do Pai Nosso. Entende? E o credo apostólico não é para ser rezado como uma oração a Deus. Não. O credo apostólico é uma declaração de fé. Você pode até declará-lo numa oração, mas dentro dessa compreensão que não é e não foi colocado para ser uma reza. Não. Orar é você falar com o coração quebrantado, aberto diante de Deus. Tá bom? Como que você está? Tudo bem? Você está orando por mim? Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Nós estamos aí numa caminhada, nosso irmão seminarista Manelinho, que está visitando vocês. O presbitério aprovou a preparação do Manelinho para ser um pastor presbiteriano. E tomara que nós dois, juntamente com o conselho da igreja, com os presbíteros, continuemos levando esta igreja. E é uma igreja que eu amo. E tomara a Deus, eu tenho vontade de ficar aqui até que a morte, dentro da vontade de Deus, o Senhor nos leve. E aí eu quero dizer para você, Manelinho,
com o Tairane, está visitando algumas pessoas. É ele que vai agora direcionar esta parte logística da igreja, de encontros, acampamentos, essa logística toda. E eu estarei com ele assim, mais gestando, administrando, e tem sido muito bom. E eu quero agradecer você pela sua fidelidade aos dízimos e às ofertas. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com as tuas finanças, com as primícias da sua renda, e certamente fartarão os teus celeiros. Deus abençoará você. Eu falo isso aqui com muita liberdade, que vocês são ovelhas que Deus me confiou, e isso é nosso, não é? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, que aqui nós vamos colocar na Santa Igreja Remida, porque a ideia de católica é universal. Nós chegaremos lá para estudar com vocês. Na Santa Igreja, então, Remida. Creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Pai, me usa agora como instrumento em tuas mãos para continuar estudando aqui o credo apostólico com os meus irmãos. Renova essa irmã, Senhor. Renova esse irmão amado. Dê-lhe graça, dê direção a este jovem. Senhor, nós queremos andar na luz da tua presença. Que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Senhor meu, rocha minha, meu redentor, pastor das nossas almas. É em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia aí em Marcos capítulo 16. Nós já falamos que Jesus, ele foi crucificado, morto, sepultado. Eu esqueci na declaração do credo falar também que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Esqueci dessa parte. E hoje nós vamos falar então que ele subiu aos céus e está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu lhes falei no último vídeo que quando nós olhamos a história de Maomé, de Buda, de Confúcio, de Mahatma Gandhi, dos grandes líderes fundadores de grandes religiões, como Allan Kardec, que era francês, que na verdade é considerado o mentor, o líder do espiritismo. Todos eles morreram. Mártires e heróis morreram e nenhum ressurgiu. Mas Jesus Cristo, que desceu dos céus, enviado pelo Pai, com a finalidade, com um propósito de morrer numa cruz pelos pecados dos eleitos, daqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Eu e você fazemos parte desta igreja remida, eleita, o povo da aliança. Eu e você fazemos parte, e Jesus Cristo veio para morrer numa cruz pelos pecados daqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. E a Bíblia fala em Apocalipse que o meu nome e o teu nome está escrito no livro da vida, e eu creio nisso. E quem me levou a crer nisso e você a crer nisso foi quem? Foi o Espírito Santo de Deus.
que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não foi por mim e por você mesmo. E veja que, quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século, com letra minúscula, quem é o Deus deste século? É o diabo, que ao ter sido expulso do paraíso, ele veio para a terra e ele tem levado as multidões à cegueira, à superstição, à idolatria, a todo quanto é tipo de pecado contra Deus. Então, houve um dia que ele iluminou os meus olhos e os teus olhos espirituais. E é por isso que nós cremos. Por isso que eu lhes disse que a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos é um dos pilares da igreja cristã. É um dos pilares que nós guardamos, que está aqui na Bíblia. E é aquilo que eu falei no último estudo. Se Cristo não morreu, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, e se Ele não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã. Se a nossa vida se limita apenas aqui, nós somos os mais miseráveis. Mas não limita aqui. Porque o nosso líder, o nosso pastor, o nosso guia, o Filho de Deus que morreu na cruz por nós, ele não ficou na tumba lá de José de Arimateia que foi emprestada. Ele não ficou no túmulo. É a única instituição, o único povo que declara uma fé. Eu nem quero falar religião cristã, mas o único povo que professa uma fé em Cristo, o Filho de Deus, que se alegra por ele ter morrido. Quando celebramos a Santa Ceia do Senhor, há uma alegria inusitável em nossos corações. É um momento de celebração. Os budistas, os islâmicos, muçulmanos, eles não comemoram com alegria a morte desses seus líderes. Nós sim, nós comemoramos. Sabe por quê? Porque ele ficou só 3 dias no túmulo, ou naquela tumba lá, e ressuscitou. E agora ele subiu aos céus. Olha o que diz aí então, Marcos capítulo 16, para que isso gere fé em seu coração. Abra sua Bíblia e marque aí. A Bíblia diz, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Olha a ascensão de Jesus, Marcos 16, 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Mas quem foi que viu, pastor Gênio? Quem foi que viu ele chegando nos céus? Gente, a palavra de Deus foi revelada aqui pelo Espírito Santo, que é Deus, que está lá, que está aqui, é a Trindade. Ele, quando morreu, ele ressuscitou e foi para a presença do Pai. Depois ele entrou no corpo, ou melhor, depois que ele ficou entre algum tempo aqui com os discípulos, e depois ele foi para os céus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós estudamos em Apocalipse capítulo 4, lembra? Que quando ele ressuscita, ele é recebido na glória celestial, por anjos, arcanjos, aquelas hostes celestiais. E ele recebe a autoridade do Pai. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E naquele momento, estudamos aqui no capítulo 4 de Apocalipse, que quando ele chega na presença, no capítulo 4, olha para você ver lá, né, Apocalipse, quando ele chega, ele expulsa Satanás
Depois dessas coisas, capítulo 4, versículo 1. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo. Sobe para aqui. E imediatamente eu me vi lá em espírito. Eu estava lá. E olha o que diz agora. No versículo então, versículo 9. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos e séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és, Senhor, Deus, nosso Senhor, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir todas as coisas. No capítulo 5, aí estava sentado no trono. O capítulo 5 que mostra ele é sentado no trono. No capítulo 5 mostra então Jesus, agora que ele está na presença do Pai. Aqui fala: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tenha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos enviados por toda parte. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele ressuscitou, foi para os céus, expulsou, como nós estudamos, Satanás, que acusava a igreja, os servos de Deus no passado, de dia e de noite. Então veja que Jesus, ele subiu aos céus, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Agora olha para você ver, Marcos capítulo de número 12, Marcos capítulo 12, é preciso a gente conferindo para gerar fé, eu repito. Versículo 35, o Cristo filho de Davi, lembrando que Davi já profetizou bem antes pelo Espírito Santo de Deus sobre Jesus, o Cristo, que ressuscitaria, que morreria e ressuscitaria. Capítulo 12, 35. Jesus, ensinando do templo, perguntou: como diz os escribas, o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como? Pois é ele seu filho. E a grande multidão o ouvia com prazer. E Deus exaltou Jesus quando ele morreu e foi colocado na tumba e ressuscitou. Repito, ele recebeu autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra, em todo lugar. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele foi assunto aos céus e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E ele haverá de vir para julgar os vivos e os mortos. Olha para vocês verem, Atos capítulo 1, olha aí, Atos capítulo de número 1, Atos capítulo 1, versículo 9 em diante. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Jesus ressuscitou e foi para os céus
à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Agora dá uma olhadinha para você ver Romanos 8:34. Olha para você ver aí. Romanos 8:34. Aqui diz: aquele, versículo 8:34, versículo, vou ler aqui de 32 em diante até o 34. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, de Deus, e também intercede por nós. Que coisa gloriosa! O nosso Cristo, por isso que o credo apostólico mostra, a terra não pôde contê-lo. Ele ressuscitou pelo poder de Deus e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Olha para você ver agora, Efésios capítulo 1, versículo 20. Efésios capítulo 1, olha o que diz aí o versículo 20. Aqui diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua destra, à sua direita, nos lugares celestiais. Olha o que diz mais: acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele recebeu o domínio, ele subiu e recebeu a autoridade que está acima de querubins, de serafins, de anjos, de arcanjos, de principados, de potestades, do mundo tenebroso, de anjos caídos e do próprio Satanás. Quer dizer aqui que com a morte dele na cruz do Calvário, a sua ressurreição, ele triunfou na cruz. E aquilo que o próprio Davi já havia dito, que ele poria todos debaixo dos seus pés. Não há Deus maior, não há um Deus melhor como Jesus. Ele é Deus. Ele veio encarnado, encarnou-se, morreu, ressuscitou o terceiro dia e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Olha para você ver agora Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Olha o que diz. Aqui diz o seguinte, versículo 1. Não deixa de abrir não, confere por favor. Estou esperando você conferir, porque isso é bom. Quando você vai lendo a Bíblia explica a própria Bíblia, e quando você vai lendo, o Espírito Santo vai pegando as frases, as palavras e gerando em teu coração fé. Entende? Olha o que diz aí no capítulo 3 de Colossenses, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E ele intercede por nós. Lembra de 1 João capítulo 2? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, essa palavra aqui, se todavia, é exatamente aquilo que você não vigiou, não orou, ou até vigiou, orou, mas a fraqueza foi tão grande que você caiu. Se todavia alguém pecar, 1 João 2:1, temos um advogado
junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que está lá intercedendo por nós. O Espírito Santo está aqui entre nós. Ora também por nós com gemidos inexprimíveis. É o nosso consolador. Mas lembre-se, ele está lá sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, gente. Isso emociona a gente. O nosso líder não é um guru, não é o fundador de uma grande religião. O nosso líder é Jesus. Ele veio a este mundo como o segundo Adão, perfeito, santo. Ele fez-se propiciação por nós. Ele morreu, a sua morte foi vicária. O que é vicária? Substituta, substituiu-nos. Então, se você que está aí errou, meu irmão, pecou, peça perdão. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Ele está à destra do Todo-Poderoso. E outra coisa, ele já nos ressuscitou na perspectiva espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas, conforme diz Efésios 2, ele nos deu vida. Nós não estamos mais mortos. Por isso que eu sempre falo que o crente, ele não fica vivendo aquela realidade. Ah, mas se eu fizer isso, o que o pastor vai falar? Ah, mas se eu fizer isso, eu tenho que esconder. Vixe, não fala. Não! Você não tem mais prazer nas coisas do pecado. E você até erra, cai. Por quê? Porque ainda existe a velha criatura. Porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, meu irmão. E eu repito, se você errou, se você caiu, confesse. Rapidinho, olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28, 13. Provérbios, capítulo 28. Olha para você ver. Provérbios 28, 13. Olha o que diz Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então não encobre não, confessa ao Senhor, não precisa confessar para mim não. Tudo bem que se é um pecado escabroso, procure o seu pastor, procure alguém de confiança. Porque Tiago fala, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos perdoados. Tem hora que a gente tem que abrir o coração com alguém que o peso psicológico é tão grande, porque somos formados também de emoções, de sentimentos. Então, Jesus ressuscitou e está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Olha o que diz agora 1 Pedro capítulo 3. Olha para você ver à frente. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 21. Vou esperar você abrir aí. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, aqui diz. Vou ler do 19 em diante. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Já falei aqui que não havia razão alguma de Jesus descer ao inferno. Jesus morreu, ele foi direto para o paraíso. Lembra do ladrão? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha para você ver agora, continue aí. Versículo 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está
à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Por isso que Satanás só faz aquilo que Jesus permite. Isso mesmo. Por isso que Satanás, ele resiste a este nome quando você pronuncia. Mas não é pronunciar por pronunciar, porque você experimentou o seu poder. Por isso que você, em nome de Jesus, pode expulsar demônios, pode orar. Qual é o nome que você vai clamar? Hein, meu amigo que me assiste? Qual é o nome que você vai clamar? Nome de Maria, de Pedro, de João? Não! Você tem de clamar pelo nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E o dia que ele vier voltar, conforme Filipenses 2, todo joelho se dobrará, toda língua haverá de confessar que ele é o Kyrios, o Senhor, o déspota, o soberano, o que governa. Então Jesus neste momento está onde? Ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, governando o mundo. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele sabe da tua luta, dos teus problemas, das tuas angústias, das tuas tristezas. Ele sabe tudo. Não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo, sendo que ele não esteja no controle. Ele está no controle de tudo. Mas abre aí, em Pedro ainda, 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam. Veja ainda em Hebreus capítulo 8, versículo 1, o que diz. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Conclusão: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele ressuscitou. A nossa parte hoje é: subiu aos céus e ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Na próxima aula nós iremos falar que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Jesus, ele foi recebido, conforme eu lhes disse no capítulo 4, no capítulo 5 e 6 de Apocalipse, ele foi recebido nos céus pelo Pai, e lá ele está sentado no trono, foi ao lado do Pai, e lá ele recebeu a coroação. Ele foi recebido com toda a glória e recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele recebeu toda a autoridade. E como nós dissemos aqui, ele pega e entrega para a igreja. Por isso eu quero falar uma coisa com vocês que estão me assistindo. Olha para cá e preste atenção. Olha para cá e presta atenção. Quando nós estamos reunidos como igreja, é diferente de você ficar reunido na tua casa com tua esposa, com teu marido, com teus filhos. Tem muitos crentes fazendo isso, achando que eles podem fazer na sua casa uma igrejinha só a família. Isso é errado. Eu diria que isso até é pecado. Não é pecado reunir. Agora pegar e isolar da sua casa sem ir à igreja, isso pode se tornar algo pecaminoso. Porque aí começa só entre vocês. Por isso que é bom fazer parte da igreja, seja batista, assembleia, presbiteriana, metodista, nazareno ou outra comunidade. Tem muitas comunidades onde existe esta comunhão. E quando nós reunimos como igreja, sabe, ali
Porque Jesus é o cabeça desta igreja remida, onde ela está sendo representada por várias denominações. E quando nós reunimos ali, Deus ordena a bênção e coisas acontecem. É diferente da sua casa. É diferente orar sozinho e orar com a igreja. Porque a igreja, quando nós reunimos ali, 2 ou 3, o Senhor se faz presente, ordena a sua bênção e coisas maravilhosas acontecem. Então, Deus deu à igreja autoridade, ide por todo mundo. Jesus deu autoridade, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Concluo aqui. Abra, por favor, Filipenses capítulo 2. Citei uma parte já dele. Filipenses capítulo 2. Olha o que diz. Maravilhoso demais. Veja bem, versículo 9 em diante. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Quero orar por você mais uma vez, porque talvez você está aí passando alguma luta, você caiu, você errou, não sei. Mas estou sentindo, não que Deus me falou, mas sentindo no coração o desejo de orar por vocês, pela tua família neste momento. Pai, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, aquele que veio concebido pelo Espírito, aquele que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou de entre os mortos e está na tua presença. Eu te peço em nome dele, traga consolo agora a esta mulher, irmã amada, direciona o coração dela, tira a preocupação, Espírito Santo, dê paz, abençoe, Senhor, este irmão amado, que nesse tempo de quarentena, que neste tempo de perdas, quantos irmãos que estão assistindo agora, que estão vivendo praticamente num momento de tensão e quase a desesperar. Derrama em nossos corações a esperança, derrama esperança no coração dessa mulher, deste homem, deste jovem. Senhor, eu declaro agora em teu nome, com autoridade e em nome do Senhor Jesus, a tua bênção sobre este irmão, sobre esta irmã, sobre esta família. Tire o medo desta mulher, tire a insegurança, tire agora, eu repreendo toda a opressão, todo o plano arquitetado do inferno, do diabo, contra esta vida, contra esta família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Nós iremos falar sobre que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Tchau.